pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Vamos falar de desfraude? Depois de tantos meses trocando fraldas, a gente até acaba se acostumando com esse hábito. Mas o bebê cresce e chega a hora de largar delas. Este processo pode variar muito de uma criança para outra. Como saber se já está na hora de ensinar um filho ou filha a ir ao banheiro? Será que existe diferença entre o desfraude de meninos e de meninas? A escolinha pode ajudar? Precisa tirar fralda do dia e da noite ao mesmo tempo? Olha, são muitas dúvidas e para responder a todas essas questões, convidamos a pediatra Rafaela Calmon, que tem gêmeos e acabou de passar por isso como mãe, né? É verdade. Faz 4 meses e eu achei que ia ser assim a Segunda Guerra, mas na verdade é mais fácil do que a gente imagina. Também está com a gente a Thaís, mãe de gêmeos, como a doutora Rafaela. Os filhos da Thaís são o Enzo e o Davi, de 2 anos. Thaís, como é que está sendo essa fase com ele? Você já está tirando as fraldas? Eu dei início ano passado para tirar as fraldas, mas eu senti uma certa dificuldade pelo fato dele ser mais novo e acabar ficando doente. Então, eu voltei a tirar, desfraldar eles este ano e, já ao contrário da doutora, eu sinto um pouco de dificuldade, né? Porque ele tem mais dificuldade em pedir do que o Enzo. Então, ele é um processo difícil. Para mim, está sendo muito mais difícil do que para a Beatriz, que foi uma menina. E eu acho que foi mais fácil. Né, doutora? Apesar deles terem a mesma idade, de serem irmãos, o processo acontece de forma diferente para um e para outro, né? O processo acontece de forma diferente e varia realmente de menino para menina. Existe uma diferença, de fato, entre os sexos e quando você tem gêmeos, as personalidades diversas, elas vão te dizer se isso vai ser mais rápido ou mais devagar mesmo. O importante é você escolher um período para fazer isso e fazer isso de uma vez. Fazer isso às prestações te atrapalha e faz com que não seja efetivo. A Thaís disse que começou, mas daí ele ficou doente e teve que parar. Isso. Agora, como é que está esse desfraude? Então, eu comecei junto com a escola, né? Então, lá eles ficam o dia inteiro sem a fralda e eu coloco só para dormir, porque eles ainda fazem muito à noite. E isso que até seria uma dúvida, se isso está atrapalhando também o fato de eles saírem da fralda, o fato deles dormirem à noite, doutora, porque isso é uma dúvida minha. Não, de maneira alguma. Eles são muito novinhos ainda, com 2 anos. O desfraude noturno, depois dos 3 anos, com muita tranquilidade. Quando você começar a observar que as fraldas da noite começam a ficar secas, aí você começa a pensar no desfraude noturno. Tem criança que vai até os 4 anos começo dos 4 anos usando fralda à noite. Então, assim, o importante é durante o dia você conseguir completar o processo. Então, o desfraude noturno dá para ser feito com muita calma. Agora, também é uma fase de muita paciência para nós pais, viu? Porque as crianças vão fazer xixi na calça, vai ter que ter uma roupinha extra, isso acaba acontecendo. Eles ainda escapam, não é, durante o dia? Bastante, Como é que bastante. Eles fazem muito xixi na calça ainda, por mais que a gente seja repetitivo o tempo todo, né? Se eles querem fazer xixi, quer fazer xixi, mas mesmo assim eles acabam fazendo na calça. Mas daí você tem uma rotina, assim, de levar ao banheiro, sei lá, de tanto em tanto tempo, mesmo que eles não peçam? Então, eu trabalhei vários métodos para tentar desfraldar eles, né? Então, mas o que eu achei mais fácil foi a aproximação, até porque antes eu só levava no banheiro. Vamos fazer xixi, vamos no banheiro. E até chegar no banheiro eu já fazia na calça. Aí eu coloquei um piniquinho na sala, para naquele momento ali, ter o piniquinho que é mais próximo ou estar em outro ambiente o banheiro. Tem pai, tem mãe que compra um pinico diferente, canta musiquinha, né? Tem várias técnicas. Mas pode? Tem vários jeitos. A gente não precisa um pinico de ouro, um pinico musical caríssimo. Precisa de um pinico e de um vaso. E o que a gente tem que ter muito cuidado é com os adaptadores de assento. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de colocar a criança para sentar, porque é comum, às vezes o adaptador não está bem colocado e na hora que a criança senta, aquilo belisca a perna da criança e depois ele não quer mais sentar no vaso. E é bom pôr um banquinho também para apoiar o pé. Para apoiar as perninhas, principalmente na hora de fazer o 2, eles precisam de apoio para fazer a prensa abdominal para conseguir fazer. Então, tem que ter um banquinho ali para ajudar. E dá parabéns depois?
Parabéns, adesivo, tem vários jeitos. A técnica dos adesivos funciona bem. Então, você compra uma cartelinha ali de adesivos com os personagens favoritos da criança, princesas, carros, o que for, ali a onda do momento. E aí você cola os adesivos, cada vez que faz certinho, ganha um adesivo, cola em algum lugar. Isso costuma funcionar bem, viu, Thaís? Uma ótima dica para você em casa que está passando por isso, né? Prático, barato e fácil. Ainda por cima, depois que solta a descarga, dá tchau, né? Olha, a nossa conversa já continua. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe sobre desfraude está de volta. Doutora Rafaela, você falou no primeiro bloco que é diferente tirar a fralda de menina e de menino. Com quem é mais fácil e por que é diferente? Olha, de maneira geral, eu observo que é mais fácil com menina. Com os meninos existe aquela dificuldade de que as pessoas acham que é obrigatório o menino fazer em pé. E, na verdade, isso é totalmente absurdo, porque desde que ele faça direitinho, ele pode fazer em pé, ele pode fazer sentado, na verdade, ele tem que estar confortável. Então, a dificuldade, eu acho que está um pouco nisso, sabe? Então, ele acaba achando que está fazendo errado na hora que ele faz sentado, a mãe quer que faça em pé, aí, às vezes, a criança está ali, e aí a tampa do vaso cai, é toda aquela confusão. Então, eu observo que menina, em geral, é mais tranquilo. Mas pequenininho assim é melhor fazer sentado mesmo. Ai, Como é que mais você faz com os fácil. seus? Eu coloco ele sentado. Eles só querem ficar em pé, porque na escola os vasos são menores. Então, eles, olhando as outras crianças maiores fazendo em pé, eles acabam fazendo. Mas em casa mesmo é sentado, porque para mim é até mais fácil. Pelo fato deles não ter a coordenação de segurar, de ficar para frente, porque senão eles se molham. Não, e são muito pequenininhos, não alcançam. Aí se vai pôr o banquinho, pode até ser perigoso. Né? Sim, para mim é mais fácil sentado também. E até em relação à escola, doutora Rafaela, nesse processo precisa ter uma parceria, né? Porque não dá para você tentar tirar a fralda em casa e não tirar na escola, e também não dá para você delegar essa função só para a escola, né? Uma coisa que eu acho que tem que ser frisada é assim, a responsabilidade do desfraude, ela não é da escola. E a escola não pode te impor o desfraude. O desfraude, não existe desfraude coletivo, apesar de que isso culturalmente está difundido. O desfraude, ele tem que respeitar o time do seu filho. Se você tem uma classe com crianças com idades diversas, não existe isso de todo mundo desfraudar ao mesmo tempo, porque ali tem criança de 2, mas tem criança de 1 e 8 que não está pronta. Às vezes a criança de 2 e 4 não está e o de 2 está. Então, o certo é a família conversar com a escola e dizer, olha, estou vendo que o meu filho está no momento, conversei com o pediatra dele, vamos desfraudar. Vocês me ajudam? A escola ela é colaboradora, ela não vai impor e a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é da família. Doutora, e sabe que os telespectadores nos escrevem muito e uma das pessoas já me escreveu dizendo que o bebê tirou a fralda para fazer xixi, mas pedia fralda para fazer cocô. Já ouviu falar nisso? Acontece? Muito comum. Eles pedem porque eles têm um pouco de vergonha e é muito comum mesmo. As mães falam que, olha, faz xixi super bem, mas na hora ou ele se esconde, que elas falam também muito, ele vai, se esconde e faz às vezes num cantinho da casa, mas não vai no banheiro. Ou pede a fralda, eu ponho a fralda, ele faz sentado às vezes, ou ele se abaixa e depois eu tiro a fralda. Então é só explicar que o movimento é o mesmo, porém ele pode fazer ou no vaso ou no piniquim. Bom, o importante é que mais cedo ou mais tarde todos vão tirar as fraldas. A ansiedade é muito grande, então se você tirar um pouco dessa ansiedade em relação ao processo, eu sempre falar para a mãe que não tem ninguém com 18, 20 anos fazendo na fralda. Então, na hora que tiver o time certo, ele vai fazer, então tá tudo bem. Eles estão fazendo aqui comidinhas com massinha, lápis, giz de cera, viu? É a refeição do dia aqui. E não pode dar bronca, né? Tem que explicar. Como você faz na sua casa, Thaís? Olha, porque tem hora que a gente cansa, viu? A gente cansa, a gente perde a paciência, mas a gente tem que respirar fundo. Porque parece que até a questão faz de propósito. A gente fala, vamos, 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 não, briga para não querer ir quando você vê tá fazendo na calça. Mas a gente tem que respirar, ter um pouco de paciência.
e vai lá, vamos começar de novo. A gente sabe, né, que criança fica segurando o xixi, não quer deixar de brincar, né? Você pergunta, como você falou, você pergunta várias vezes, não quero fazer xixi, não preciso fazer xixi, e acaba escapando. E faz mal segurar o xixi, né? Não pode. Faz mal, faz bastante mal. É complicado, porque é muito da fase, eles não querem parar o que eles estão fazendo mesmo. E o importante é conversar e saber que primeiro, que vai escapar, e depois que é importante, faz parte do processo escapar. Tanto para a mãe quanto para a criança, para ele aprender que tá molhado não é legal. A criança não tá fazendo aquilo para irritar a mãe, né? Não tá fazendo para irritar a mãe, gente, acontece. E ele vai aprender também que tá molhado não é bom, então ele vai começar a ver, peraí, então deixa eu ouvir minha mãe, deixa eu ir 5 minutinhos no banheiro, porque eu não quero ficar molhado, porque se eu ficar molhado eu vou demorar mais tempo para voltar a brincar. Então, isso vai também passar rapidinho. Chegou o momento da participação dos telespectadores. O Sandro Lopes, de Cajamar, São Paulo, ele escreveu o seguinte: o Ravi, meu filho, fica na creche, na casa da minha irmã e na minha sogra de boa, sem fralda. Mas aqui em casa não tem jeito, não conseguimos tirar de jeito nenhum. O que dizer para esse pai? Olha, é sempre assim, né? Em casa nada acontece. Mas eu acho que talvez esteja faltando um pouco de entendimento da necessidade dessa criança. Porque se na creche e na casa dos avós e a criança fica bem, talvez esteja faltando um pouquinho de paciência e distração para atender ali a demanda da criança. O desfraude não é uma fase fácil, você tem que estar munido de paciência, pano de chão e muito amor, porque vão acontecer os escapes, você precisa fazer disso como um processo único, então o desfraude não dura um ano, ele tem que durar um período, e é um período curto, e você tem que conversar com a criança e explicar que isso faz parte e fazer com que isso seja uma missão. Então, sei lá, 1 semana, 2, fazer com que isso aconteça, nem que você tenha que tirar uma folga e dar uma atenção exclusiva. O que a gente vê é que as pessoas não querem parar de fazer as suas coisas para fazer esse processo com o filho. Fica a dica aí então, Sandro. E mande suas dúvidas, pode ser pelas redes sociais ou e-mail, a gente espera a sua participação. Doutora Rafaela, muito obrigada. Thaís, também, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. O nosso programa chegou ao fim. Até a próxima aqui. Tchau! Até, tchau!